Salve, salve amigos do Blablalogia, aqui quem fala é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today, do canal Space Today aqui no YouTube, e trago para vocês mais um Guia do Espaço. Essa semana nós vimos aí vários grandes telescópios novos que vão entrar em operação. Terminamos a nossa série sobre telescópio falando do telescópio James Webb, e hoje a gente não poderia deixar de falar do grande telescópio espacial Hubble. O Hubble que está no espaço e está completando 27 anos no espaço. Eu trouxe aqui 27 imagens para contar a história do Hubble para vocês. Não são todas imagens de galáxias, de estrelas, nem nada, mas são algumas imagens importantes da história desse telescópio espacial, que está com cooperação prevista até 2021. O James Webb deve operar com ele até 2021, e a partir dali vai ficar só o James Webb. Então vamos começar aqui. Acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, o telescópio espacial Hubble, ele tem esse nome em homenagem a esse cara aqui, ó, que tá com o cachimbo na mão. Esse cara aqui é o grande astrônomo, cosmólogo, chamado Edwin Hubble. Aqui é uma foto histórica tirada no observatório de Monte Wilson, ali perto de Los Angeles. Esse cara aqui é o Edwin Hubble, esse cara aqui é o Adam Walters, um outro grande astrônomo, e esse cabeludo aqui vocês sabem quem é, o Albert Einstein. Quando Einstein esteve na Califórnia para um congresso, ele visitou o Monte Wilson e encontrou o Edwin Hubble. O Hubble que a maior parte do trabalho dele foi voltado para galáxias e para entender a expansão do universo. Aqui uma outra foto histórica do Edwin Hubble dentro do telescópio lá do Monte Wilson. Então ele foi um grande astrônomo, a história dele é muito legal. Tem vídeo no meu canal lá no Space Today sobre a história do Edwin Hubble. E o Hubble recebeu esse nome não é à toa, porque um dos principais objetivos do Hubble sempre foi estudar as galáxias, a expansão do universo e tudo mais. Muito bem, então, a história do Hubble, a história de observatório espacial, ela começa, na verdade, lá em 1960, quando Lyman Spitzer bolou a ideia de ter um observatório espacial, mas até então nada, a tecnologia não se ajustava, até que o Hubble foi feito todo o projeto. Passou por grandes problemas. Esse aqui é o vidro que deu origem ao espelho do telescópio espacial Hubble. Ele tem 2,40 m, esse espelho do telescópio espacial Hubble, e ele tinha que ter esse tamanho para poder caber no compartimento de carga do ônibus espacial. Essa aqui é a empresa Eric Ilmer, a empresa que fez o espelho não foi feito da NASA, e o espelho que trouxe muitos problemas, e nós vamos ver daqui a pouco por quê. Até então não se tinha um polimento desse, não se tinha polido um espelho desse com tanta precisão, e aqui está a máquina, né? A empresa teve que fazer a máquina para poder polir o espelho do telescópio espacial Hubble. Qual que foi o grande problema? O grande problema é que a NASA recebeu o espelho e não testou o espelho. O espelho não foi testado como ele devia, e ele foi embarcado dentro do telescópio espacial para poder ir para o espaço. Ele não foi testado e isso causou um grande problema. Tem um parênteses aqui que eu não vou contar, mas um dia eu posso trazer aqui no Guia do Espaço, que é contar a história dos ônibus espaciais para vocês. Teve grandes problemas, sério, muitos atrasos à época do Hubble por conta principalmente do acidente com a Challenger em 1986, quando o ônibus espacial explodiu, né? O Hubble era para ter sido lançado ontem, mas teve esse acidente, ele foi lançado só em 1990, na época da explosão da Challenger. Ficou arriscado até não ter mais telescópio espacial. Então isso aqui é o espelho dele. Como não testaram o espelho do Hubble, quando o Hubble fez a imagem da primeira estrela, o que os astrônomos viram foi isso aqui, foi uma decepção enorme. Aqui você vê a estrela aqui no meio, e tudo isso aqui ao redor que não era para existir. Por que isso? O espelho ele tinha uma diferença um milionésimo do micro, um negócio assim impossível quase de se medir, mas tinha essa diferença, e isso causava o quê? A luz que batia na parte externa do espelho e refletia no espelho secundário fazia o foco dela num lugar, e a luz que batia no centro do espelho, refletia no espelho secundário, fazia o foco em outro lugar. E essa diferença de foco fazia com que as imagens ficassem assim. Isso aqui foi a primeira estrela que ele imaginou, e essa aqui foi a primeira galáxia. E quando os astrônomos viram isso, eles entraram em desespero. Por quê?
Gastou-se milhões, bilhões, mandou o telescópio para o espaço e a imagem que se tinha era essa. A NASA passou por problemas muito sérios, todo mundo começou a duvidar muito da NASA, duvidar muito do telescópio espacial. A sorte é que existia uma senadora chamada Barbara Mikulski, que era muito fã do Hubble, ela queria o Hubble, ela pressionou os engenheiros da NASA a arrumar o espelho. Como que ia arrumar o espelho? Não tinha como ir lá e trocar o espelho. Então, os cientistas se reuniram durante semanas, meses, anos, para bolar uma maneira de arrumar o espelho, e eles criaram o chamado COSTAR, que é esse equipamento aqui. Ele está lá dentro do Hubble desde 1993. A primeira missão de serviço que visitou o Hubble foi em 1993 para instalar isso aqui. Tudo que vocês estão vendo aqui, aqui, são espelhos do tamanho de uma moeda, e isso aqui corrige a imagem do Hubble. Foram anos estudando para criar esse sisteminha de espelhos aqui e instalar no telescópio espacial Hubble. Então, em 1993, subiu a primeira missão de serviço no ônibus espacial, se não me engano foi no Discovery, e eles arrumaram o Hubble, instalaram isso aqui, trocaram os painéis solares também, trocaram a câmera também, trocaram várias coisas do Hubble, já deram uma atualizada nele. Quando ele foi reaberto, ele fez a imagem daquela mesma estrela, e aí sim, aquela comemoração toda, o Hubble estava realmente arrumado. Tá aqui a imagem da estrela, você não tem mais nada em volta. Foi um motivo de comemoração muito grande, a Barbara Mikulski ficou até relativamente brava, ela falou: agora eu não quero mais ouvir chacota, piada, nem nada, o problema do Hubble está resolvido. 1993. Em 1994, o Hubble passaria pelo seu primeiro grande teste. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma das imagens mais icônicas da vida útil do telescópio espacial Hubble. Essa imagem tem um nome, ela chama Colar de Pérolas. O que vocês estão vendo aqui são os pedaços, os fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9. Esse cometa, ele quando passou perto de Júpiter, ele foi destroçado. Ele era um cometa inteiro e ele foi destroçado e criou esses vários pedacinhos aqui. Além disso, Júpiter atraiu o cometa, e o cometa, em 1994, se chocou com Júpiter. E o Hubble estava ali para observar, e foi a grande primeira missão de sucesso do Hubble. Ele fez essa imagem famosíssima, que é o Colar de Pérolas, e ele fez a imagem da mancha aqui, ó, quando o cometa, os fragmentos começaram a bater em Júpiter, quando Júpiter rotacionou e virou para a Terra, os astrônomos com o Hubble conseguiram ver a mancha que deu em Júpiter. Isso aqui foi muito importante, porque só com isso eles conseguiram calcular a altura das nuvens, a composição, várias coisas por conta dessas explosões. Essa aqui é uma das imagens mais famosas também, feitas pelo Hubble. Cada manchinha, isso aqui tudo é coisa normal de Júpiter, né? A atmosfera, a grande mancha vermelha, as bandas equatoriais ali, as bandas atmosféricas, tudo isso aqui é tranquilo. Essas manchas escuras aqui, todas essas são causadas pelo choque do cometa. Então foi uma das primeiras vezes que conseguiu ver ao vivo, praticamente ao vivo, né, em tempo real, um cometa se chocando com Júpiter. Foi um trabalho muito importante. Na época, a revista Science fez uma edição especial só sobre o Shoemaker-Levy 9. Para quem aí assina a Science, procura no ano de 1994 a edição especial da Science sobre o Shoemaker-Levy 9, porque realmente foi o primeiro grande teste do Hubble, e ele passou muito bem nesse teste e se deu muito bem. A partir daí, começaram então os grandes sucessos do Hubble. O Hubble, ele passou do fracasso para a glória em pouquíssimos anos. Eu vou começar a mostrar aqui agora para vocês algumas das imagens mais importantes do Hubble, imagens assim históricas e imagens importantes para a própria astronomia. Essa aqui todo mundo já deve ter ouvido falar. Isso aqui é um conjunto, né, de torres de gás e poeira localizada na nebulosa da Águia, e ela recebe o singelo nome de Pilares da Criação. Talvez uma das imagens mais publicadas, mais repetidas, mais transmitidas da astronomia foi quando os astrônomos viram essas torres aqui, com esse detalhe que eles nunca tinham visto antes, e aqui dentro, ou atrás dessas nuvens de poeira, estão se formando estrelas. Então, por isso que chama Pilares da Criação, porque são os pilares de poeira e gás
que dão nome, que dão origem às grandes estrelas. O Hubble tem capacidade de ver no infravermelho também, e quando ele viu isso aqui no infravermelho, ele conseguiu ver dentro dos pilares. Então, dentro dos pilares, porque para o comprimento de onda do infravermelho, o gás e a poeira são transparentes. Tá? Por isso que ele conseguiu enxergar dentro as estrelas que estavam sendo formadas ali. Então essa é uma das primeiras grandes imagens que o telescópio espacial Hubble fez, os pilares da criação. O Hubble ele se tornou especialista em identificar nebulosas e identificar esse tipo de processo. Essa aqui é uma outra imagem super famosa do Hubble, é a chamada nebulosa do Cone. A mesma coisa aqui dentro estão se formando várias e várias estrelas, por isso tem esse brilho todo vermelho aqui, não é à toa, porque é nesse processo aí que acaba ionizando, né, a região e acaba gerando esse brilho vermelho. Então a nebulosa do Cone é um outro grande exemplo do Hubble e uma outra imagem super importante. Essa imagem aqui é muito legal, isso aqui é um estudo que o Hubble fez dessa estrela chamada V838 Monocerotis. Essa imagem foi feita em 2002 pelo telescópio espacial Hubble. É uma estrela que explodiu e está gerando as suas camadas. Essa é uma imagem, mas existe uma série de imagens e o Hubble conseguiu mostrar o que? A evolução dessa concha de poeira e gás, que também foi uma das primeiras vezes na história que os astrônomos puderam ver esse efeito acontecendo. Muito interessante o resultado aí da erupção estelar. Essa aqui, ela tá cortadinha aqui, mas não tem problema nenhum. Vocês conhecem muito bem essa nebulosa, pelo menos quem gosta de astronomia. Isso aqui é a nebulosa da cabeça do cavalo. Só que é a nebulosa da cabeça do cavalo vista no comprimento de onda do infravermelho próximo. E aí ela muda totalmente. Para a luz visível, quando a gente observa até no telescópio essa nebulosa ela é preta, totalmente preta, porque para a luz visível tudo isso aqui é opaco. Para a luz infravermelha, principalmente por infravermelho próximo, ela chega a ser transparente ou semi-transparente. Então ela assume toda essa outra coloração, assume toda essa outra forma e a gente consegue ver o que acontece dentro dela. Aqui dentro, estrelas jovens estão sendo formadas. O Hubble chegou a investigar o interior da nebulosa da cabeça do cavalo também. Uma outra imagem muito importante, icônica também, do telescópio espacial Hubble. Esse aqui é um aglomerado globular. O Hubble, além de galáxias, além de estudar tudo isso, ele estuda também os aglomerados globulares. Esse aglomerado globular aqui é conhecido como Ômega Centauri. A gente vê ele de telescópio aqui na Terra, é muito bonitinho de ver, mas o Hubble ele conseguiu pela primeira vez individualizar as estrelas do Ômega Centauri. Para vocês terem uma ideia, existem aqui cerca de 10 milhões de estrelas, todas elas compactadas numa esfera que tem 150 anos-luz de diâmetro. Então esse aqui é o Ômega Centauri, um outro estudo muito famoso feito pelo Hubble. Depois disso, os astrônomos apontaram o Hubble para outros aglomerados para individualizar também as estrelas. Essa aqui é uma outra foto espetacular, uma outra coisa interessantíssima de estudar. Essa aqui é a nebulosa da Carina. A nebulosa da Carina é a nebulosa que ela tem muita atenção, porque aqui dentro dela a gente tem a nossa amiguinha Eta Carina, tá aqui dentro, faz parte dessa nebulosa, e aqui você tem toda uma região de hidrogênio molecular, é uma nuvem gigantesca de hidrogênio molecular. Essa nebulosa a gente vê no céu também, a nebulosa da Carina é fácil de você fotografar, os astrônomos amadores costumam fotografar também, e agora o Hubble, agora não, né, mas quando o Hubble fez essa imagem, foi realmente também impressionante. Essa aqui é uma galáxia e o Hubble, né, estudando, eu vou falar agora um pouquinho das galáxias que ele estudou, né? Isso aqui é a galáxia M82 e o Hubble ele foi usado para, por exemplo, descobrir não, mas provar a existência dos buracos negros. Até o telescópio espacial Hubble, os astrônomos tinham ideia do que era um buraco negro e tudo mais, teoricamente,
mas foi com o Hubble que foi possível fazer imagens detalhadas das galáxias e através do estudo das estrelas, da movimentação das estrelas aqui no meio da galáxia, foi possível então inferir a massa dos buracos negros e praticamente provar a sua existência. Essa galáxia aqui ela é considerada uma galáxia de explosão de estrela e tem muita estrela sendo formada nessa galáxia a taxas elevadíssimas, coisa que não é comum hoje em dia, mas ainda tem, ela forma uma taxa 10 vezes maior, por exemplo, do que a Via Láctea. E o Hubble fez essa imagem, depois a M82 foi estudada em vários comprimentos de onda. Para quem quer saber, é só procurar no Google M82 e as diferentes imagens dos comprimentos de onda, emissão de rádio, raio-x, raios gama, infravermelho, ultravioleta. Essa aqui é uma imagem, é uma galáxia muito estudada. Aqui talvez, né, uma das imagens que mais surpreendeu o mundo também quando o Hubble a fez. Como eu falei lá no começo, o Hubble ele foi lançado para tentar estudar, entender melhor a expansão e evolução do universo. Em 1995, no Natal de 1995, em Natal, Ano Novo, aquele período de festa, os astrônomos resolveram apontar o Hubble durante 10 dias para uma região, para um pedacinho do céu que você não via nada, era tudo preto, tudo escuro. E deixaram o Hubble ali. Vamos deixar ele ali 10 dias aberto, vamos ver o que ele capturou. Quando eles viram a imagem era essa aqui. Esse aqui é o campo profundo do Hubble. Cada ponto que vocês estão vendo aqui, tirando esse aqui, óbvio, né, que isso aqui claramente é fácil de ver, mas cada pontinho que você vê aqui é uma galáxia, e cada galáxia dessa tem centenas de milhões, bilhões de estrelas. Então isso aqui foi uma imagem sensacional. O Hubble fez o campo profundo, depois ele fez o campo ultraprofundo, fez a parte norte do céu, fez a parte sul do céu, fez tudo isso porque os astrônomos agora eles podiam pegar uma galáxia dessa aqui, um pedacinho desse, ampliar e aí poder estudar. Como você está vendo aqui a galáxia, quer dizer que a luz dela está chegando no telescópio. Se a luz está chegando no telescópio, você pode colocar um espectrógrafo ali e estudar a luz. E isso é muito importante para a gente entender qual é o tipo da galáxia, como que ela se formou, qual a origem e a evolução dela, tudo isso você estuda estudando a luz. Então isso aqui é o campo profundo do Hubble, uma das imagens mais marcantes da história, feita em 1995. Outra coisa interessantíssima que o Hubble fez foi estudar a colisão de galáxias. Era uma outra coisa que, teoricamente, os astrônomos tinham certeza que isso acontecia, mas eles nunca tinham observado em tanto detalhe. Essa imagem aqui é uma parte da chamada galáxias das antenas. São duas galáxias se fundindo. Então você vê aqui todas as características, as caudas de maré e tudo mais das galáxias quando elas entram em fusão ou colisão. Algo parecido vai acontecer com a Via Láctea e com a galáxia de Andrômeda, mas foi o Hubble que conseguiu essas imagens. Existe um livro do Hubble que é só sobre, chama Colliding Galaxies, é só sobre galáxias em colisão. Não podia ficar de fora a imagem da nossa grande nebulosa de Órion. Essa aqui é a nebulosa de Órion, é a nuvem molecular, é a região do que está se formando estrela mais próxima que a gente tem da Terra. Ela está localizada a 1.300 anos-luz de distância, fica ali na constelação de Órion, perto das Três Marias. Quando você olha para as Três Marias, você vê uma manchinha vermelha embaixo, ou do lado ali, aquela manchinha é a nebulosa de Órion. O Hubble olhou para ela, olhou usando o infravermelho dele, um infravermelho próximo, e aí você tem aqui, ó, nebulosas em forma de bolha, você tem discos protoplanetários em pequenas estrelas, você tem essa estrela aqui, ó, com esse arco aqui, estrelas que estão correndo, fugindo para um lado, fugindo para o outro. Só essa imagem aqui tem astrônomos que tá a vida dele toda estudando, e mesmo assim ele não consegue terminar de estudar, porque é muita coisa que tem numa imagem dessa. Então o Hubble estudou, estuda até hoje. Até esse ano ele já fez uma outra imagem da nebulosa de Órion. Procure lá no meu canal que tem um vídeo sobre a nebulosa de Órion. E agora uma coisa muito interessante, isso aqui é uma nebulosa planetária que a gente chama. Isso aqui não é uma nebulosa que dá origem à vida, não dá origem à vida, origem às estrelas. Isso aqui representa o final da vida de uma estrela. Aqui no meio, essa estrelinha aqui é uma estrelinha anã branca. Isso aqui é o que vai acontecer com o Sol. O Sol provavelmente vai virar uma nebulosa planetária. Tá? Essa aqui é uma anãzinha branca, uma anã branca, e ela é o resultado que a nebulosa planetária se forma quando as conchas, as paredes, as camadas externas da estrela, quando ela está no processo de morrer, ela vai expelindo essas camadas externas, e essas camadas vão viajando pelo universo. Então ela expele uma agora,
daqui, sei lá, 1 milhão de anos espelhe outra, depois mais 100 mil anos outra, e aí isso aí vai se acumulando no céu, e essa aqui é a nebulosa da Hélice, que a gente chama. Isso aqui foi muito interessante, porque o Hubble é um dos instrumentos, e é o instrumento especialista em estudar a nebulosa planetária. Não tem nenhum instrumento para estudar nebulosa planetária igual o Hubble, e ele revolucionou. Existe um conjunto de aulas do Hubble, para vocês terem uma ideia, que fala dos momentos principais da história do Hubble. Um dos momentos principais que é citado, que são poucos, né? Eu já mostrei aqui alguns para vocês, que é o lance da Pilar da Criação, o Shoemaker-Levy, o campo profundo, e um outro grupo de coisas importantes são as nebulosas planetárias. Essa aqui é a nebulosa planetária da Hélice, ela tem aqui no meio uma anã branca. Essa aqui é uma outra nebulosa planetária maravilhosa de se observar, e só o Hubble que conseguiu ver isso aqui que a gente está vendo. Isso aqui é chamada nebulosa do olho do gato. Aqui no meio está a estrela, e aqui você está vendo as conchas. Então cada concha dessa aqui foi expelida numa determinada época, com uma determinada direção e com uma determinada velocidade. Quando ela interage com o meio interestelar, ela cria isso aqui. Essa aqui é a nebulosa do olho do gato. Então vocês podem procurar imagens, tem imagens até gigantescas aí que você pode baixar, até colocar como papel de parede. Isso aqui ficou papel de parede do meu computador durante anos, a nebulosa do olho do gato. Essas coisas, esses filamentos aqui, isso aqui a gente não sabia, os astrônomos não sabiam que isso existia. Foi só o Hubble que foi capaz de observar dentro das nebulosas planetárias o que estava acontecendo, uma outra contribuição gigantesca do telescópio espacial. E aqui agora uma coisa bem moderna que o Hubble está estudando, isso aqui que nós estamos vendo é um aglomerado de galáxias, então todas essas coisas aqui são galáxias, a menos isso aqui. Quando você olha uma imagem do Hubble e você vê marcado aqui essa cruzeta aqui, ó, isso aqui é uma estrela da própria Via Láctea. Então, os astrônomos eles tentam processar ao máximo, tirar isso, porque ele não está interessado em ver essas estrelas, mas algumas ainda restam porque elas podem atrapalhar a imagem em si. Então, isso aqui o que é? É um aglomerado de galáxias. O Hubble tem um projeto famosíssimo chamado de Frontier Fields, que são os campos de fronteira. 6 aglomerados de galáxias foram escolhidos a dedo. Por quê? Vocês estão vendo aqui nessa imagem essas coisas curvadas aqui, ó, tá vendo? Todas essas coisas curvadas são galáxias muito mais distantes. Esse aglomerado de galáxias ele está funcionando como uma lente. Isso aqui tem um nome que se chama lente gravitacional. De novo, o Hubble ajudando a provar a relatividade. Então isso aqui é chamado de lente gravitacional, ou seja, uma galáxia muito distante, a luz dela, ao passar pelo aglomerado de galáxia e depois chegar aqui na Terra, no observatório, ou no caso do Hubble, a imagem aparece assim, curvada e repetida. Então os astrônomos eles vêm aqui, eles marcam, então essa aqui é repetição com essa é com aquela. Quantas vezes se repetiu, o tamanho e tudo isso tem implicações importantes para entender a expansão e evolução do universo. Então os astrônomos estudam muito esse tipo de imagem e eles adoram encontrar lentes gravitacionais. Não é algo fácil, por isso que eles escolheram 6 grandes aglomerados de galáxias e só o Hubble mesmo, para poder estudar e para poder identificar a lente gravitacional. Era um negócio previsto pelo Einstein, mas foi o Hubble que conseguiu dar vida para toda essa teoria que existia há muito tempo. Então isso aqui é uma lente gravitacional, é muito interessante, tem um vídeo recente, procurem lá no meu canal, eu postei agora, sexta-feira, um vídeo sobre a supernova observada pelo Hubble através de uma lente gravitacional. Vão lá e deem uma olhada, tem toda a explicação sobre o que é lente gravitacional e ele continua estudando esse tipo de objeto. E para terminar, aqui um pequeno esqueminha do Hubble, nem é o melhor que tem, né? Vocês encontram melhores, mas só para vocês entenderem, né? O Hubble ele tem aqui então um espelho primário, aqui tem um espelho secundário, a luz chega, bate aqui nesse espelho primário, volta aqui no espelho secundário e daqui ela vem aqui para o meio, para esse tubo aqui, e aqui atrás estão os conjuntos de instrumentos, então instrumentos científicos aqui. Você vê que esses instrumentos eles são modulares. O Hubble ele foi um telescópio que podia ser
trocado, atualizado. Então, cada módulo desse aqui tem basicamente o tamanho de uma cabine telefônica. Então, os astronautas chegavam lá, tiravam isso aqui, tinha a câmera 1, depois eles foram lá, colocaram a câmera 2, depois tiraram a 2, colocaram a 3, e aqui dentro é que está aquele COSTAR que eu falei para vocês, ele fica aqui dentro. Aqui tem todos os painéis solares, aqui a tampa, né, do telescópio, eles fecham ele quando precisa, aqui as antenas de comunicação com a Terra. Então tem tudo aqui, isso aqui é o esqueminha do Hubble. Esse é um tipo de telescópio interessante, é o Ritchey-Crane, se não me engano, o RC que a gente fala, tá? Existe até para vender esse tipo de telescópio, é caríssimo, mas existe para vender esse tipo de telescópio e é o esquema do Hubble. Então a luz bate aqui no espelho primário, volta no espelho secundário, depois entra nesse tubo e vai ser captada por todos os instrumentos aqui. Aqui atrás é que você tem os filtros, aqui atrás é que você tem os espectrógrafos, tudo que você precisa está aqui nessas cabines telefônicas. E é assim que os astrônomos vão estudando o universo. Muito bem, então, pessoal. Esse era um vídeo que eu trouxe aqui. O vídeo ficou longo pra caramba, mas eu acho que valia a pena a gente falar aí nos 27 anos, né, do telescópio espacial Hubble. Fez 27 anos agora, ele foi lançado no dia 24 de abril de 1990, tá há 27 anos no espaço, fazendo muita coisa. O James Webb deve chegar lá em outubro, novembro de 2018. Entre 2018 e 2021 eles vão trabalhar junto e depois só o James Webb vai ficar. Mas o legado do Hubble tá aí, as imagens são espetaculares. Além delas serem bonitas de se ver, além de ter o atrativo visual, que as imagens são realmente lindas, elas têm um valor científico inestimável. As descobertas científicas, astronômicas que foram feitas com o Hubble, isso aí praticamente só mesmo James Webb para superar, porque o Hubble realmente foi uma revolução na astronomia. Muita gente até divide a astronomia antes do Hubble e depois do telescópio espacial Hubble. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou longo pra caramba, mas eu acho que precisava ter aqui no Blablalogia um vídeo pra gente conversar um pouco e falar sobre os 27 anos do Hubble. Espero que vocês tenham gostado, se gostou é aquela voadora com tudo no peito do like, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Obrigado e fui!